1, 2, à frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 círculos em redor. O que significa? Quem fez e como fizeram? Eis o mistério. Eu vou começar dizendo que na minha forma de ver isso, depois de me dedicar à ufologia por 40 anos, os agroglifos são hoje o principal fato da ufologia brasileira, desde o caso Varginha. Não há absolutamente nada mais importante para todos os ufólogos brasileiros do que esse fenômeno que se repete em Santa Catarina desde 2008 e sempre na mesma data, no final de outubro ou começo de novembro. Tem que haver uma explicação, tem que haver algo muito sério por trás disso. E a gente tem que entender o que é. O pequeno município de Ipuaçu voltou a ser manchete de jornal. Neste fim de semana, muitos curiosos já visitavam o local para ver as marcas. Marcelo registrou com a câmera fotográfica os círculos. Para ele, a origem dos símbolos é um mistério. Ninguém sabe realmente quem fez e como fez. Esse aqui também dizem que seria de dia esse círculo aí. Arco, redor e 3 círculos, redor. Dizem, né, que de manhã não tinha e de tarde tinha. Ah, começaram a falar que isso aí um mês tem 30 dias, tinha 30 círculos ao redor, não sei o que, não sei das quantas. Ó, cara, que pequeno que você era, filho, olha só. Eu sei, pai. Se for alguém, não vou ficar nem um pouquinho bravo, cara. Eu só quero um autógrafo e uma foto com o vivente pra mim fazer um quadro bonito ali, pra mim colocar na parede de casa, porque... o cara é um artista, o cara é gênio, não tem o que falar. Não adianta. O que mais intriga a população aqui de Ipuaçu é que este é o 5º ano consecutivo que surgem símbolos em lavouras de trigo. As marcas sempre são deixadas nos meses de outubro e novembro. Bom, como temos a segunda quinzena de outubro, nos aproximando do começo do mês de novembro, o negócio é ficar preparado, precavido, porque daqui a pouco aparece os negócios aí, a gente tem que estar com as baterias carregadas, tem que estar com meio de plantão para chegar lá no agroglifo já bombando. Para 2009, 2010, 11, 12, 13, tenho fotos. 2012 para frente eu comecei a filmar também. Bom dia meu povo, minha pova. E apareceu de novo os agroglifos em Ipuaçu, minha gente. Esperamos que aquele nosso colega lá, ele consiga ficar vivo no final, porque ele tá correndo todos os ciclos pra marcar a quilometragem, eu acho. E aí deu aquela repercussão toda lá,
fiquei famoso lá no YouTube, lá, devido aos agroglifos. E esperar os dias passar e torcer que apareça o agroglifo de novo esse ano. É a única do Brasil, há 30 anos, e é a mais antiga do mundo. Então eu recebo assim, centenas de e-mails por dia. Abdução de pai com filho, abdução de mãe, de gestante, perseguição de carro, pouso de nave, etc e tal. Aí a gente pega a foto original e a gente vai ampliando. E na maioria das vezes, nos 90%, começa a aparecer uma asinha, um biquinho, um rabinho, asinha. Pronto, é inseto, é passarinho, isso é direto. Agora, as pessoas não estão me mandando para me enganar. Esse aqui foi no Rio Grande do Sul, esse aqui em Ubatuba, esse aqui em Diadema, esse aqui em Três Lagoas, esse aqui é uma fotografia de 3 figuras na estrada. Vou mandar investigar essa fotografia. Vou investigar esse caso. Vou atrás disso aí. Eu vivo disso, eu vivo para pesquisa. Eu tenho a sede de conhecer isso. Porque tem muita gente também preocupada com as coisas da Terra. Alguém tem que se preocupar com as coisas do espaço. Deixa eu ver como é que foi, peraí. Eu não lembro direito. Não, eu recebi um telefonema do Ivo. O Ivo me ligou. E ele falou, olha, Gilberto, apareceram os círculos ingleses aqui em Ipuaçu. Olha aí, Ipuaçu. Aqui perto de Xanxerê, tal. Então tá, manda as imagens. Quando eu olhei as imagens, falei, nossa. E a gente foi investigar o caso. Nós já estamos com o nosso amigo Ivo, intrépido caçador de agroglifos aqui do oeste de Santa Catarina. Se não é por ele, a gente não fica sabendo o que está acontecendo aqui. Sou eu e o Ivo que está nisso desde o começo, só nós dois. Ninguém mais que está nisso pesquisando desde o começo. Já ouvi muitas pessoas, é lógico. Olha o Ivo lá. O cara tá piradão, né? Falando em ET, em disco voador, não sei o que lá, né? Só que isso não me preocupa. Eu devia ter entre 9 e 11 anos. A luz irradiava dele e clareava o ambiente. De tão alvo que ele era, né? O cara tinha os olhos negros bem grandes, bem fixos nos meus olhos e depois de um tempo eu percebi que ele seguia, tipo, comecei caminhando de costas, né, pra trás. Lógico, levitando, passou entre um ambiente e outro, sala, quarto, cozinha, sumiu dali, escureceu tudo, aí eu desesperado, né? Com o tempo, daí, imagina, foi assimilando. Essa imagem me acompanha até hoje, só para vocês saberem um pouquinho do começo da minha história na ufologia, né? 12h, 35 minutos, você está ligado na programação Princesa e a partir de agora chegando os destaques do esporte. E não deu para Chapecoense. Você é italiano? Nota-se, eu acho, né? Pode gastar energia? E outro 2008, quando cheguei aqui, o sol, nossa, não tinha uma nuvem no céu. De repente eu senti, tipo assim, como se descesse naquele lugar uma energia, um vento. O corpo vibrou todo. No primeiro ano foi um círculo amassado e um anel externo. Com pouco mais de 6.000 habitantes, a rotina da cidade mudou. Molecada caçando ET dentro do círculo. Imagina pisoteando tudo, né? As marcas geométricas viraram atração turística e cerca de 3.000 pessoas já visitaram a plantação. O que agiu nesse local ou foi de cima ou de baixo. O prefeito devia mandar os ufólogos estudar isso aí. Medir a radiação, tudo, né? Tirar do alto as fotos. Tem ouro embaixo. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que já foi documentado muitas outras vezes nesses países, em especial no Reino Unido. Mas é a primeira vez que sinais assim são registrados no Brasil. Quando isso passa a acontecer em um país, uma determinada região, ele volta a acontecer, ele não para mais, ele não retrocede. E a população pode ficar esperta, esperando, porque vai ver mais desses fenômenos. 2009 foi aqui, né? 2009 foi lá aquele triângulo, né? Aquela seta, tipo seta. Perfeita a dobra. 2009 que eles tinham passado o produto, acho, na lavoura de manhã. Isso, era o secante, né? Aí de tarde apareceu, não tinha nada de manhã. 2009.
Esse 2010 não foi dado muita atenção, né? Também o acesso aqui, talvez pela onde eu fui tirar a foto de longe, mas onde que eu tava pra ir lá tinha que pular três cercas, né? E o terreno completamente complicado. Não, era assim, parecia. 2010 foi o único ano que eu não fui lá, porque já tava assim, ó, já não havia mais o que fazer. Mais ou menos. Isso. Aquele grandão e depois logo pra cima teve um pequeno, né? Nos últimos dias, aqui no oeste catarinense, foram encontrados 3 círculos. 2 em Bom Jesus e 1 no município de Ouro Verde. Tudo tá ao redor de Ipuaçu, não é em nenhum outro lugar. Até parece que é disco voador pelo círculo que fizeram. Como se estivessem penteadas as ramas. Deveria ter mais de 3 metros de inclinação do terreno. Se fosse alguém com linha, com tal, tentar fazer, o cara no mínimo cairia pro lado a parede lateral não ficaria. Não, e não ficava no mesmo tamanho, porque daí ele inclinava, né? Esse aqui também, ó, fantástico. 30 círculos perfeitos de, 3 metros cada um, né? 26, 27, 28, 29. Eram 30 círculos interligados um com o outro. Horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário. Todos eles com essa alternância. De manhã não tinha nada. Sim. Aí, na hora do almoço, já viram também esse desenho aí. A BR pertinho, ninguém viu, ninguém sabe como surgiu. Isso foi genial também. Sim, tipo uma espiralzinha começa. Ela partiu de um centro de 2 metros e foi se espalhando. O que chama a atenção é que várias famílias moram aqui pela região desta plantação de trigo e qualquer movimentação de carros ou pessoas seria facilmente identificada pelos moradores. Abriu a janela, não viu nada, preparando chimarrão, voltou lá, voltou para a janela depois, o agrulho. 13 voltas e terminou nessa ampulheta. 13 o quê? Meses para alguma coisa? 13 anos para alguma coisa? Por que 13? Mais um círculo apareceu em outra propriedade, a menos de 2 quilômetros da anterior. Então o pessoal não acabou por aí não, ó. É um círculo com um losango, parece uma bandeira, sei lá, parece alguma, sei lá. O diâmetro do círculo menor era metade do diâmetro do círculo maior. Tudo tem uma relação geométrica aproximadamente perfeita. Se existe prova física, ela está aqui em Ipuaçu. Só que não pode ser retirada do local. Só através da imagem. Você não tem como tirar um agroglifo daqui e levar para São Paulo, para Inglaterra. Aquele todo de estrela que foi destruído. Isso. E daí do outro lado, aquela meia-lua e tal. Parece ser grande esse negócio. Vai ser bonito de ver de perto. Vamos lá. Tamanho? 110 metros. Descobriram, identificaram, já mandaram destruir para não tem nada. Mas eles já há uma semana já hospedados no hotel, esperando para surgir os agroglifos. Pensa na tristeza da mulher, cara. Ela ficou muito frustrada de chegar o momento e lá o cara destruir sem ela poder ver. Ninguém percebeu que do outro lado tinha mais um. Já estava percebendo esse outro. É como se fosse 2 sistemas solares. A figura inteira tem 150 metros aproximadamente. É monumental. E esse é um fenômeno legítimo, produzido por uma inteligência, e essa inteligência não é humana. Mas uma coisa que dá para tentar entender, né? Todos eles, a grande maioria, a cidade aqui, ó, e todos eles, tipo... Contornando, né? Não foge que um raio de que uns 5 quilômetros, né? E vai acontecer de novo esse ano, e anota o que eu tô te falando. Vai acontecer, eu aposto na minha carreira de ufólogo, 35 anos de pesquisa, ou vai acontecer de novo. Deu intempéries temporais e chuvarada, e depois daquilo deu 30 dias de sol, que ele não conseguiu formar a palha para dar um trigo de resultado, né? O trigo precisa de frio e não aconteceu. E dali a colheita ela foi encurtando, né? E os ZT é o seguinte, eles pode ser que o trigo se adiantou bastante e pode ser que eles se atrasaram, se são de fora. Já foi feita a colheita, saber se vem ou não vem, né, seu? Sim.
Pode ser que venha, mas eles vão achar palha, né? Vão achar palha, né? Aí talvez que não íamos ver o vestígio deles, né? É, talvez. É. Ontem que eu fui pro Iguaçu de trator, eu até passei lá olhando lá no trigo para ver se não tinha aparecido nada, alguma coisa assim. Que é um dos únicos pontos que tem trigo ainda, né? Daí passei olhando, mas não vi nada. Tem muitas ideias sobre isso aí. Tem gente que fala que ele vem no trigo porque o trigo é uma planta sagrada. O pão é sagrado. E dos anos para cá estão usando para fazer ração para porco, para gado, no trigo, né? Tem gente que fala que é isso aí, que pode ser um castigo. Aquilo lá. Tinha gente até que falava que é os americanos que mandam trazer. É. Sei lá. Aqui é próprio que se eles querem mostrar a cara de novo, mostrar a cara no sinal, é por aqui mesmo. E aqui também era trigo machacolheiro, ó. E esse aqui vai uns 8 ou 10 dias para colher. Ele tá verdão, esse aqui talvez pode ser que apareça alguma coisa aí. Ficar meio de olho. Ficar cuidando, né? Desde 2008 não falha um ano. E acontece sempre na mesma época, no final de outubro, começo de novembro. No ano de 2012, aconteceu prematuramente no dia 13 de outubro, mas a média é do dia 20 de outubro em diante, até o dia 10 de novembro. É a fase em que se colhe o trigo, claro. Então, de toda a América do Sul, esse é o ponto em que essas inteligências escolheram para fazer esse fenômeno acontecer. Não é nenhum outro. Trigo nós temos sendo plantado no Brasil de norte a sul o ano inteiro e colhido o ano inteiro. Impressionante, é um fenômeno impressionante que está acontecendo em Santa Catarina. Sabe? Dá vontade de chacoalhar aí numa imprensa, alguma coisa assim, e fazer um away. Falar para os gente, vocês não estão vendo o que está acontecendo nesse estado? Por que vem em Ipaçu também a gente não sabe. Imagina aqui nesse fim do mundo, né? Se é para ir em plantação de trigo, pode ir em outros lugares que tem muito mais que aqui. Então vem aqui, não sei, alguma coisa tem, né? Tem gente que fala que pagam para alguns técnicos lá fazer. Tem gente que diz que vê umas luzes no céu. Cada um fala alguma coisa. Nós fomos lá olhar. Até foi colocado, na época não tinha torre celular nenhuma e foi colocado o celular dentro do agroglifo. Todos os celulares tiveram torre cheia. Aí o pessoal do Xanxerê que estava fazendo uma reportagem com o notebook, dali a pouco o notebook travou, não funcionou mais nada. Então uma energia fica ali dentro. Alguma coisa fica. Deve ser alguma coisa do universo que tem uma tecnologia muito avançada que vem ali e consegue fazer isso. Vamos acreditar que esse ano aconteça de novo, porque senão... Se não continuar acontecendo, daí pode ser alguma sacanagem, mas se continuar, fica assim, fica um mistério. E o porquê Ipaçu? Pois é, tu faz as perguntas muito difíceis. Em todos os casos eu vou colocar uma interpretação que alguém está tentando nos dizer alguma coisa. E eu sei de Xanxerê vindo para cá com o intuito de encontrar fraude. Se há alguma fraude, eu posso encontrá-la, pensei comigo, né? Aquele trigo não se parecia exatamente com nada, era longe de ser semelhante ao causado por algum fenômeno natural. A força que tivesse agido ali não era uma força mecânica de contato físico. Porque se eu encosto um objeto material físico em uma planta de trigo, eu empurro para deitar ela, a planta de trigo dobra. Ela é muito fina. E quando ela está praticamente na maturação, ela fica muito sensível. Então, se eu encostar algo aqui para derrubar, eu faço esse tipo de... A planta fica com esse tipo de sinal. E aquelas estavam dobradas, todas elas aqui embaixo. Dessa forma. Então isso denota que a força que fez isso, no meu modo de ver, posso estar errado, mas a força veio de cima para baixo e rotacionando. Agora, o que era, o que não era, eu não tenho a mínima ideia.
Seu Valdemar, que é agricultor e mora aqui na região, vai mais além. Ele conta que há dias, sinais estranhos estariam visitando o local. Mais ou menos 10 dias atrás, eu e a minha esposa estavam na janela da casa lá, o tempo estava para chuva. E tinha uma luz vermelha aí grande, e não tinha uma estrela, só tinha aquela lá. E até nós comentamos, eles vão baixar, se for esse ano baixar, essas coisas, esses discos voadores que dizem vai ser aqui. E não deu outra, hoje de manhã eu levantei, tá o sinal aí. Da janela do quarto dessa casa que nós vimos a luz de noite. E cedo, quando eu levantei, aquela manhã de 1º de novembro de 2013, eu olhei lá e eu vi um círculo lá assim, mas ainda estava escuro. Mas eu achei, digo, passaram o trator ontem lá, amassaram o trigo. Mas dali a pouco eu vi um senhor que desce correndo, um amigo meu com um carro pequeno, deixou o carro e subiu correndo lá. Eu já avisei a mulher, digo, olha, abaixaram, os ET abaixaram lá em cima, já estão indo olhar. E daí eu peguei a térmica e o chimarrão e fui lá. E estava feito o serviço. E esses aqui de noite também, para fazer barulho não tem. E aquela noite se aquietaram. Também não viram, de certo. Por lá não tem acesso nenhum. E aquele negócio feito lá no meio do trigo, veio da onde? Deve ter vindo de cima. Para que as pessoas não falem, pô, isso aí é treta do Jevaer, eu nem dou como chamada de capa. Eu dou com uma chamadinha, ó. Fala sobre os agroglifos? Aqui, ó. Nem aqui. Do ano passado. Foram 2 fotinhas aqui. Outra coisa que falo, que a prefeitura está tentando fazer um esquemão aí para transformar Ipuaçu num polo turístico. Vai ver se aqui tem chance de ser polo turístico num estado como Santa Catarina, que tem todo esse litoral, que tem Florianópolis, que tem Blumenau, que, portanto, ponto turístico excepcional. Ipuaçu, pobrezinho. Eu acho que isso é só folclore daí, porque apareceu os sinais aumentar a venda, alguma coisa na cidade, não tem nada a ver. Porque a cidade vive basicamente da agricultura, dos frigoríficos e das cooperativas, do plantio agrícola mesmo. Vem, olha e vão embora. Eles não vão ficar aqui na cidade, eles não vão ir em restaurante, coisa da maioria dos lugares na cidade, no final de semana, fecha, para. Até o próprio hotel, a gente no final de semana tá com as portas fechadas. Outro hotel aqui na cidade não tem. Para gerar turismo e coisa, aí se fosse o pessoal daqui ia fazer alguma coisa relacionada à reserva indígena, à terra indígena, à cultura indígena, para o pessoal vir conhecer, e não com relação aos círculos. Porque o círculo começou a aparecer, virou motivo de encaixote. Uns dizem que é pessoal que faz, outros acreditam piamente, né? Hotel Transportadora? Não vá pensar que aqui é uma região de turismo como Canela, Gramado. Muito pelo contrário. Não tem. Nós só temos pessoas que vêm até a prefeitura achando que o município está fazendo isso e está dando dinheiro. Isso não traz benefício nenhum para nós. Se isso tivesse trazido benefício, apareceriam os benefícios. E todo ano isso traz prejuízo aos nossos setores, porque há um desgaste psicológico e tal, tem gente que acha que a gente está pagando. Não chega a ter perda, mas tem a massa, tem toda aquela questão assim que é fora do normal. O primeiro que teve foi aqui, ó. O cemitério está aqui, foi nessa região aqui, ó. Aqui. Próximo ao cemitério, inclusive, teve um baile, que o nosso assessor era o presidente do clube, disse, isso foi por causa do baile, no dia 1º, dia de Todos os Santos, os mortos vieram dar um sinal, o que é isso? No primeiro círculo que teve, todo mundo teve uma conclusão. Isso é castigo de Deus, porque foi feito um baile, não sei o que, Veja bem, eu, do meu ponto de vista, acho que é uma energia que vem, não sei da onde, daqui não, vai lá e faz aquilo, ninguém vai ver. Se alguém tem essa capacidade, numa noite escura, sozinho, porque se tiver 10, 12 pessoas envolvidas, todo mundo já saberia. Fazer aquilo ali no trigo, apenas um desenho. Mexesse com 200, 300 mil pessoas, tudo bem. Mas mexe com 2, 3, 10 mil pessoas. As pessoas das outras regiões não vêm ver, só comentam. E comentam sempre denegrindo a imagem. O quadro foi baseado no primeiro evento, no primeiro fenômeno que aconteceu. O pessoal de fora chega, já vê, já liga o assunto também e já quer saber alguma coisa que eu fale um pouquinho desses eventos que acabam acontecendo aqui em Ipuaçu.
E esses foram os cartões que nós distribuímos para as pessoas, que eu mandava para os colegas prefeitos e também para o governador, para os deputados. Muito difícil, muita chacota de colegas criticando, os outros por interesse queriam saber o que é que acontecia aqui. Nas minhas viagens do dia a dia, ou quando eu visito a capital do estado ou a capital federal, que você visita alguns amigos, normalmente eles já criam uma identidade. Ó. Chegou o prefeito do ZT, chegou o prefeito da Terra dos OVNIs. Então isso acaba, de um motivo ou outro, dando uma identidade para a gente, ou para tirar chacota, ou para interessar no assunto. Quase que todo mundo fala. O bichinho do Denilson existe mesmo. Um dia ela embarca sem divulga a município. Isso na época do rural, final de outubro, início de novembro. Você não gosta de pão? Gosto. Eu quero levar semente para lá. Contratou quem lá para fazer aqueles desenhos? Ali é segredo do Estado. Negócio Valeu. Eu tive a felicidade, a alegria de ser eu. Quando eu ganhei a eleição há 7 anos atrás, logo em seguida aconteceu. Quando chega próximo, começa, parece que aquele cerco, o pessoal acha que faz uma pressão em mim, achando que a gente tem culpa disso. É muito duro. Da prefeitura, pode ter certeza que isso não é. Até porque, se eu tivesse a inteligência de fazer isso para destacar o município, ou até para marketing pessoal, você vai concordar comigo que eu seria o prefeito mais inteligente do Brasil. Se alguém pudesse saber o que é, eu acho que teria que ser eu. Eu tenho interesse e estou preparado para, se tiver que ter o contato, que seja eu. Aí sim nós vamos voltar a conversar com mais precisão do assunto. O primeiro ano foi 2008, né? O Leonir que era o prefeito. Daí em 2009 assumiu. Por isso não tem nada a ver com o prefeito, não tem nada a ver, eu acho, né? Não, mas quem é que diz? Porque imagina se o prefeito não tem. Para fazer aquilo ali tem que ter uma equipe. Uma equipe treinada, não sei lá como é que vai fazer. Que eles culpam o prefeito, né? E não é, eu acho. O prefeito não tem nada a ver com isso. Não tem? Quando trocar de prefeito, vai se continua vindo, né? Eu acho que deviam, claro, descobrir bem, né, se é coisa do homem ou não é. Devia sempre deixar assim, né? Qual é que é a explicação? Todo ano é chamada a polícia, veio a polícia técnica do Paraná, veio aqui, fizeram o levantamento, a polícia daqui todo ano faz, é feito o boletim de ocorrência pedindo para que vejam quem é que fez aquilo lá para cobrar dano, né? Até hoje a polícia não foi capaz de apontar o dedo para lado nenhum. Um perito criminal analisou a área e se impressionou com os detalhes dos desenhos feitos no local. Nesse menor tem um desenho como se fosse uma ampulheta no centro. O modo como essa gramínea está deitada ao solo, tudo isso indica que é um agroglifo autêntico. No começo, as espirais a gente vai fazendo. Depois que passa mais ou menos da quinta, da sexta, já começa a ficar difícil de fazer aquele desenho. Imagina fazer aquilo com 70, 80 metros no campo. De largura no campo, à noite, com lanterna não faz. Ali em Ipuaçu tem muita água. Tem 3 pequenas hidrelétricas e vários reservatórios grandes de água lá, e passa próximo do rio Chapecó, e passa próximo de outros rios. Então, talvez essa seja uma indicação, né? Nós temos aqui um grande aquífero que pega praticamente o Paraná e Santa Catarina inteiro, mais, é o Guarani? Que é o aquífero Guarani. Então, talvez isso mas seja... ele está por uma vasta área, então era para a gente poder esperar do glifo em tudo que é canto. Mas talvez aqui ele esteja um pouco mais próximo da superfície, ou mais fundo, ou alguma coisa assim.
A região é fantástica, né? Você vê verde, vê as plantas e tal. E o que tem encravado aí? O que pode ter encravado aí, tipo, além da água ou alguma coisa? Tem que ter algum vestígio de alguma... Ou a localização. Eu já me questionei muito sobre a questão, falam aqueles filmes trágicos que fizeram, né, sobre a destruição do planeta, elevação dos oceanos e tal. Aqui é muito mais elevado do que o litoral. De repente, uma posição estratégica para algum evento futuro, um cataclismo que possa ocorrer na Terra. Se um dia provarem que esses sinais que apareceram no município de Ipuaçu têm relação com o povo caingangue, porque esse território, onde é que está aparecendo, querendo ou não, é o nosso território tradicional do século XIX ainda. Mais de 50% da população do município é indígena. Não temos nenhuma rua no município que é nome indígena. Eu não sei se essas aparições não gostam dos trigos da reserva, né? Mas eu sei que aqui não apareceu, né? Se bem que os caingangues são muito espiritualistas, né, Machado? Tem muitos que se veem, eles não contam, né, Machado? Lá apareceu círculos, né? Nós temos o Cairu e o Camé, que são filhos, um do Sol e outro da Lua. Geralmente, se eu fosse trabalhar na escola, aqueles sinais, tipo, trabalhar história com meus alunos, eu faria uma comparação com uma metade que surge do pecado desse povo, dessa primeira metade. Mas há coisas que não são para ser compreendidas. Tipo, os caingangues tem coisas que não são para ser faladas, né? Eu tenho que deixar aqui. Sou do interior, Palmitos, né, na cidade. E na minha infância, imagina, a religião é o que predominava, né? O católico ou o luterano na época. E daí, família, ninguém admitia nada sobre o assunto. Quando cheguei em casa com a primeira revista UFO, meus pais arrancaram da minha mão, queimaram a revista porque era coisa do capeta, sabe? Eu, na época de moleque, eu pegava uma lanterna, que chama de foque, tentava um contato, tipo, dando sinais pro céu para tentar uma resposta deles. Quem são eles, né? Emaloiado, e mula sem cabeça, e de mal feito. Mas eu não acredito em ninguém. E não acreditava nem nesses sinais aí. Mas quando eu fui ver o primeiro, aí eu não teve o que dizer que não. O homem aqui da nossa região não tem para fazer. Eu não vou dizer que o nosso povo é burro, mas não tem inteligência para fazer uma coisa dessa sem deixar um restígio para chegar lá. Parece que aquilo desceu e fez uma estampa, tipo a fábrica de chapéu, digo, fez uma estampa. Aí teve um que disse, foi você que fez, digo, pelo menos fosse verdade, pelo menos eu tinha que ter uma inteligência boa, né? E será que não apareceu esse ano e os colonos não colheram? Porque às vezes tem uns que se enxergam, vão lá e colhem, né? Não. Uma que não tem trigo aqui, pelo que eu conheço aqui, eu não vi trigo. Bem pouco, tem um pouco só aí para baixo ali. Mas aqui na região onde apareceu os outros anos, não tem trigo. E o pouco que tem já até foi colhido, então provavelmente que não apareça esse ano. Eu quero que apareça. E o pai não viu nada de estranho nesses dias aí? Não. Falou que de noite aparecer? Não. Mas eu não vou. Vamos deixar quieto por enquanto. Eu não sou de hoje, eu já estou com 65 anos, eu não conheço o relâmpago e trovoada até agora, então quando? Não era relâmpago coisa nenhuma, porque não estava relampando naquela hora. Foi rápido, foi. Girou assim, redondo, e depois ficou aquela lista comprida assim. E ele desceu que nem uma flecha, parece que se enfiou no chão. E apagou. É estranho mesmo. Bem embaixo do chão, bem embaixo. Um ali que me perguntou, mas você não tem medo se fosse de você ver baixar? Eu não tenho medo, eu vou lá, eu não tenho medo dessas coisas. Se cair uma luz ali na frente, eu vou lá ver o que é, eu não tenho medo. Tem gente que tem medo, meu Deus do céu, porque pode ter isso. Eu não tenho medo, não tenho medo.
Um dia, não lembro o dia exato, nada, eu estava vendo sozinha, já era quase noite, escuro já, e a única coisa que eu vi passar foi uma bola de fogo, uma luz vermelha que caiu no chão, não consegui ver mais nada, foi muito rápido. Cheguei em casa, também tinha mais pessoas que disseram que tinham visto, meu tio disse que tinha visto, eu estava sozinha, não tenho como provar, mas... O que nós temos é a descrição de testemunhas terem visto objetos luminosos à noite sobre o campo, na véspera ou na antevéspera das figuras serem achadas. No meio aparece uma luz e por fora parece um vapor, uma neblina que acompanha o objeto. É algo bem estranho. Pelo que eu vi, muito estranho. Até fiquei com medo. Hoje em dia quase ninguém mais olha para o céu, nem de noite, nem de dia. E aí não percebe muita coisa também. De repente há muitas realidades diferentes. Quando a pessoa tem convicções, pode falar, não tem problema. Podem até rir das convicções da gente. Não existe contradição. Isso não vai mudar em nada, nem na fé, nem em Deus, nem no ser humano. Não muda em nada. Ou pode ser até uma civilização aqui da nossa terra, pode ser, sei lá, uns recursos dos Estados Unidos, esses países mais avançados também que têm esse segredo, né? De espionagem, ou sei lá, também de espionagem, não sei, porque aqui não precisa espionar nada, né? Esse ano não apareceu. Esse ano não apareceu, não. Mas ano passado foi estranho, porque é o seguinte, eu trabalhei até as 3 da manhã lá em cima na fábrica. Desci, não vi nada. O ônibus subiu, troca de turno 5 horas, não viu nada. É impossível. 6 horas os caras viram pronto aqui. Se fosse o ser humano, ia ficar. Deixa o rastro, né? Deixa o rastro. As pisadas, coisa, não fica nada, né? Eles têm uma tecnologia já muito avançada. Mas é um aparelho, o que é? Não, deve ser alguma coisa de... Vamos dizer que tenha uma outra terra em outro lugar, né? Não aqui. Você olhou para o céu de noite? Você deve olhar para ver quantas estrelas, só aqui por cima. E tem por baixo, e tem pelos lados, porque a Terra ela é suspensa. Tem muitos mistérios, nós não conhecemos nada. Sim. Não conhecemos nada. Mas vamos ver, né? Sim. Vamos esperar. Fala, assombrados! Eu sou o Matheus, do blog assombrado.com.br. Trago uma notícia para vocês. E foi descoberto mais um agroglifo no Brasil, dessa vez lá no Paraná. E o que chama mais atenção por aqui é a plantação de trigo, olha. Foi completamente amassada por algo que até agora ninguém soube explicar o que é. É os alienígenas que puderam vir, né? Você acredita em disco voador? Sim. Falaram que veio uma luz do céu azul, que dava reflexo. Eu recebi agora relatos de pessoas que de dentro da cidade olharam para cá e viram luzes. Este ufólogo veio de Curitiba só para analisar o caso. De acordo com ele, não restam dúvidas de que essa não foi uma ação humana. Mas será que isso quer dizer que não vai surgir em Ipuaçu esse ano? Será que o fenômeno se moveu de Santa Catarina para o Paraná? Eu não sei. Mas mesmo assim eu ainda vou para Ipuaçu, porque eu quero aproveitar o final de semana lá, justamente nessa época, que é a época quente dos agroglifos. O agroglifo aciona o seu dispositivo e mostra qual é a diferença entre a radiância dentro e fora do agroglifo.
Em alguns casos chega a ser de 80 vezes mais dentro de agroglifos. Gravador para falar com testemunhas e coletor de análises. Câmera fotográfica e filmadora. Estamos prontos para ir atrás desse agroglifo. Zoinho puxado e uns pequenininhos assim. É verdinho. É verdinho. Tem muitos que tem medo, né? Mas não, depende do tipo que vem, né, também. Diz que é uns bonequinhos assim. Vai saber. Vai saber também. Eu acho que como esses daqui vão na Lua, porque aqueles não podem descer também fazer alguma pesquisa, né? Experiências e coisas, né? Esses da Lua, eles dizem que vão lá, mas quem é que viu? Saber se for, né? E esse aqui nós estamos vendo, que está aqui na Terra. É, né? Tá vendo? Aqui já teve 3 agroglifos. Olha aqui tá verdinho, bonito para aparecer o ciclo de hoje para amanhã, hein? Bem na entrada da cidade. Esse tipo de geografia que nós estamos vendo aqui, esse cenário é muito semelhante ao cenário onde os ciclos surgiram no final da década de 70, começo de 80 na Inglaterra. E eu tive lá nos anos 90 investigando o fenômeno. E é muito parecido com isso aqui, onde nós estamos nesse momento. Inclusive fica próximo das pequenas comunidades. Aquele trigo que ainda está lá, não foi colhido, ele já está bem dourado, pronto para ser colhido, deve ser a qualquer instante, é o forte candidato para esse tipo de fenômeno. Por alguma razão, a gente não sabe por quê, as inteligências por trás desse fenômeno gostam de fazer esses círculos em lugares onde eles sejam visíveis. Então, ali seria escolhido provavelmente o topo do morro, próximo daquela matinha ali, seria o lugar escolhido. Ou essa vasta área grande aqui, de onde também poderia ser possível ver o agroglifo a partir daquela rodovia que passa e da cidade. Que vida ruim que vocês têm aqui, estressada, né? É. Uma vida estressante. Esse barulho todo, esse movimento. Zé Valdemar? Todo mundo que se incomoda com uma coisa e com outra. Então, pelo meu ver, isso aí vai para esses dias. Será que já não tem alguma coisa aí? Eu acho que não. Alguém já tinha visto e falado, né? Não. Uma palhinha sem vergonha, olha aí. Mas sem vergonha mesmo. Olha lá perto de casa era assim o trigo, ó. Como é que o cara vai com a máquina dobrar o trigo lá? Dobrar um por um. Amassar aqui? Qualquer um faz. Eu posso deitar e rolar também. Só que ele volta, e lá ele não volta mais. Tchau pra vocês aí. Tchau. Não entende, acabou. Tá bom. Gente boa, velho, né? Neste sábado, às 7 horas da noite, a cidade de Ipuaçu recebe a palestra sobre agroglifos. Com Ademar Gevaes, ufólogo e editor da revista UFO. O encontro é gratuito e aberto à população. Venha participar com a gente e conversar com o maior estudioso do Brasil sobre vida extraterrestre. Às 7 horas da noite, na Escola Municipal Monteiro Lobato, em Ipuaçu. Isso aqui começou no final dos anos 70, começo dos anos 80. De uma hora para outra, começou a surgir no sudoeste de Londres. O detalhe é que esse aumento da complexidade aconteceu lá gradualmente. Aqui no Brasil, em Ipuaçu, o aumento da complexidade aconteceu abruptamente. Num ano, a gente tinha uma figura semelhante a essa ou essa. No ano seguinte, a gente tinha um complexo de triângulos, de coisas interligadas. Parece que essas inteligências que começaram a mandar esses sinais lá na Inglaterra resolveram recomeçar a mandar os sinais aqui no Brasil. Esse fenômeno ele se manifesta em plantações de grãos, tá? Então, em trigo, prioritariamente trigo, cevada, aveia, tá? Às vezes soja. Quem sabe agora que houve esse problema dos produtores não terem encontrado preço bom no trigo, terem plantado soja, a gente consiga ver o fenômeno da soja.
Aqui as características que a gente já conhece no fenômeno, tá? A seletividade da dobra, as plantas penteadas, o centro espiralado. Alguém aqui falou uma vez para mim que parece uma enceradeira cósmica que chegou e fez aquele negócio lá. Seguinte. Tem certas vezes que a gente serve até de chacota, né? Porque tu vai à terra do ET. Isso é a maior besteira do mundo. Mas né? sabia onde é que é Ipuaçu. E sabia onde é que é Ipuaçu. Isso é referência, né? Quer gostem ou não, já sabe que era no Ipuaçu. Pessoas que já viram UFOs, né? Com o tempo, elas procuram não conversar mais e nem contar. Por quê? Pelas chacotas. Estou pensando que daqui mais uns anos vai ter muita gente de ouro fazendo isso aí, uma fraude, uma coisa assim. Eles vão dizer assim, olha, eu tive o privilégio de trabalhar nessa época. Gente, muito obrigado por terem vindo. Se esse fenômeno deixar de ocorrer aqui, vai ser mais um enigma. Isso significa que houve uma mudança, assim, relevante no padrão do fenômeno. Porque até então, a gente só conhecia esse fenômeno aqui em Santa Catarina. E de repente ele está se espalhando por outras partes do Brasil. Oi, Marcelo, tudo bom? Bom. Pode chegar chegando aí, cara. Prazer em vê-lo. Prazer, meu. Bom. Só dá o Marcelo Françosi lá, fotografia, vídeo. Agora esse ano tá sendo frustrante, né? Os caras colheram as coisas aí. E depois parece que uma parte achada matou também, não sei se... Agora o negócio tá lá em Prudentópolis. Você viu, né? Eu vi os dois. Impressionante, viu? Isso que só eu que tirei foto, eu acho, né? Só. Com base nas tuas fotografias que a gente conseguiu fazer o croquis. Lembra que em 2013 a revista UFO ofereceu 10 mil para quem fizesse um igual? Foi. E depois um amigo meu, empresário, falou, Gilberto, põe mais 10 mil em cima. Então foi 20 mil reais. Não ofereceu ninguém para fazer. Por que vai perder 20 mil reais? Se dá para fazer, cara, 20 paus. Eu vou voltar para Curitiba, eu não posso ficar aqui nos próximos dias, né? Tem trabalho, tem o Fórum Mundial da Ufologia. Então, cara, se acontecer alguma coisa, tá com meus contatos aí, manda a foto e deixa comigo pra cá. Assim eu fiquei sabendo, a notícia espalha rapidinho. Obrigado. E aí a gente vem e conversa de novo, toma um chimarrão, qualquer coisa. Beleza. Valeu, obrigado. Vai ficando cada vez mais difícil de ver. Esse é o método. O outro método é mais científico um pouquinho, que é ir perguntar pro cara do posto. Se alguém apareceu dizendo que viu agroglifo. Talvez não aconteça nada aqui esse ano, viu? Talvez não aconteça. Talvez o fenômeno tenha se deslocado lá pro Paraná. Eu não sei, hoje dirigindo, vindo de carro para cá, eu fiquei pensando, o fenômeno aqui foi muito desprezado, foi muito maltratado. Se você é o autor das figuras, uma inteligência que produz as figuras, talvez você tenha decidido, tá, lá não vou mais fazer, não. Talvez eles tenham achado esse trigo muito micho, como a gente viu ontem, muito palha para fazer. Não foi dessa vez, mas... Bom, estar em Curitiba é ao mesmo tempo bom, porque eu não estou tão longe, mas é também ruim, porque eu não estou lá. Então é duro. É uma ansiedade que eu tenho, que dura de meados do mês de outubro até parte do mês de novembro. Mas eu fico de plantão. Surgiu um aviso, eu junto a minha mala, eu junto meus equipamentos, eu coloco tudo no carro e em meia hora eu tô na estrada.
não tem dinheiro para nada. Para pagar os funcionários, a gente fez um remanejamento ontem, teve uma extraordinária, né? Foi uma das coisas, remanejar dinheiro para poder pagar a folha. Pode ter sido falta de recurso mesmo, para não ter como empenhar uma coisa, quer dizer, empenhar. Esse dinheiro, se ele sai dos cofres públicos, não é escrito para que é, né? É tirado em outra nota, superfaturado, para poder fazer esse tipo de coisa. Eles fazem muito disso, não custa fazer mais um. Mas eu acho que é para dar mais lucro no município, isso aí eu acho que não envolveu em nada, né? Eu acho que não sei. São muitas as incógnitas de Poçu. Então agora nós temos um tempo ainda aqui, para quem gostaria aí informalmente conversar sobre o assunto a respeito da visita, os desenhos, os sinais no trigo, que vem se repetindo há vários anos. Qual é a opinião dos senhores? Obrigada. Convido os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será no dia 3 de novembro de 2015, terça-feira, com início às 19 horas. Obrigado pela presença de todos e está encerrada a sessão. Podem ser sinais bíblicos. A Bíblia está que os sinais iam aparecer e ia ser do trigo. Não é extraterrestre. Mas eu acredito que foi criado isso para Ipuaçu virar nome nacional, mundial, sei lá o quê. Porque desde uma época para cá, que você sabe qual, as coisas vêm sendo assim. Na minha cabeça, isso não deixa de ser isso. Sinceramente, isso aí eu acho que não trouxe benefício nenhum, lucro nenhum. E trouxe 2, 3 curiosos para mim ver e pronto. Eu acho que não. Com tantas coisas espetaculares que a gente vê da realização dos feitos humanos. Foram até para Marte agora, estão tirando poeirinha lá de Marte, sei lá o que de Marte. Fazem tanta coisa espetacular. Como que não vão fazer um desenho espetacular no meio do trigo sem deixar marca? Se você pode olhar a foto aérea, tem meio espaço ali que passa a máquina para fazer o tratamento. Não é preciso quebrar nada, vai só pelo caminho. Segredo é uma pessoa, não é mais segredo. E para fazer o circo que está sendo feito aqui, precisa todos nós, não conseguimos fazer numa noite. Na verdade, tinha que pegar meter um extraterrestre para saber o que eles querem com nós aqui no Ipuaçu, porque, na verdade, a gente até hoje não pegou ninguém. Agora, até o dia 2, 3 do ciclo, parece. Se em todas as propriedades que tem trigo, vocês vão achar alguém fazendo. Pode escrever isso, eu também não trago da tua opinião, mas a minha, que se cuidar, acho os caras fazendo. O comandante dos policiais militares de Xanxerê, e tem jurisdição sobre essa área, e eles foram colocados nos dias anteriores com a determinação de tentar pegar qualquer suspeito de autoria dessas figuras. O propósito era claro, nós sabíamos que eles não iam pegar autor algum. Então eles iam ter que falar, olha, isso foi feito e nós não temos ideia de quem são os autores. Há um interesse público nessa questão aí, em razão dos danos ao patrimônio, né? Dano ao patrimônio, invasão de propriedade. Foi elaborado um esboço de policiamento específico para aquela região, porém foi abortado em último instante em razão que os fatos ocorreram naquela data e coincidiu com a data que estaria havendo as eleições aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil, logicamente, e na região. Então o policiamento foi todo deslocado para a operação eleição, ficando em segundo plano então a questão das rondas naquela região. Esse ano, o que vocês estão pensando em articular? Pensar em alguma coisa? Não, nessa parte aí nós preferimos, nós gostaria que isso aí não fosse, né? Porque nós mantivemos o segredo porque nós queríamos surpreender alguém, né? Em tese. Boa noite, pessoal. Eu, curioso como sempre, acabei encontrando na internet vários vídeos que ensinam a fazer os agroglifos, que ensinam como desenhá-los nas lavouras. Eu conversei com o seu Valdemar Visoli, ele que teve o privilégio de aparecer um agroglifo praticamente no quintal da casa dele. Vou lá mostrar para ele a ferramenta que o pessoal usa lá para fazer esses agroglifos que aparecem no vídeo. Cheguei aqui na casa do seu Valdemar agora.
Vamos chegar. Pode chegar. Olha, não tem como ser feito à noite, não. E nem de dia para ficar 100% que nem foi feito aí, não tem explicação. Não tem como fazer. Não tem. Vamos ali, vamos sair ali? Eu não sei por onde é que eles vão, mas afinal pode ser que seja gente que faça também. A questão é só, que nem eu disse pra você já, ninguém nunca ter visto, né? Caso eles tinham que passar lá, ou de moto, ou de a pé, ou de a cavalo, ou de carro, tinham que ter passado. Não tem outro lugar pra passar. Ó, a câmera tá pregando bem, ó. Ó. Parece que ela, quando ela passou por cima aqui, parecia baixa. Parecia baixa quando passou por cima aqui. Agora ela tá mais longe, não tem muita noção. Estão vendo bem daí? Acabaram de me ligar que lá pra banda da linha Vista Alegre apareceu os agroglifos. Hoje é dia 31 de outubro, agora são exatamente... Se tinha abandonado Ipuaçu, mas na verdade não abandonado. Se é que for agroglifo, né? Vai saber. Não deixa ninguém destruir, tá? Não deixa pisar em cima. Tô indo. Quem acorda cedo sempre enxerga as coisas primeiro, né? A pessoa fazer isso de noite, como é que vai fazer noite sem uma claridade, sem nada? A coisa vai vir de cima e ela vai se sentar ou vai só ficar rodeando? Como é que ela vai rodear e daí depois ela vai ter que levantar para cair de volta aqui no meio? Não tem entrada para vir para dentro lá de fora. Isso não é, né? Dos primeiros que apareceu, era bem diferente. Era mais reto assim, ó, mais cortado, mais bonitinho, bem retinho. E não era assim esmagado meio à toa assim, ó. Esse não é o dito ET. Isso tem que ser gente que vem de fora e conhece o lugar, fazem todos os anos. Porque sempre na mesma época, uns dias antes, uns dias depois dos finados, sempre aparece. O que tu andou fazendo essa noite? Foi essa noite aí? Foi, porque ontem eu andava por aí, não vi nada. Hoje de manhã daí eu esteve ali no cemitério, percorrendo a cerca elétrica, eu vi esse negócio aí, digo, é teu jeito. E foi essa noite. Só tem que ser porque ontem eu passei aí, eu vim as vagas, não tinha nada aí. Não, mas depois pro meio ali, mas isso aí foi gente que inventou. Ali ele termina em nada ali, ó.
Ali não tem uma largura de 0,5 metro só? Mas vai fazer assim. Eles começaram assim, ó. Vai saber, né? Ah, gente que não tem o que fazer. Ah, eu vou dar uma olhada nas minhas vacas, não ainda nada lá. Mas eu acredito que a gente faz uma coisa assim, né? Difícil, né? Isso aqui não pode ser uma pressão. Se é uma pressão... Eu acho que se a pressão ela fica parelha, fica tudo achatadinho, bem achatadinho. Ó, você pode ver que o caeté lá tá de pezinho, né? O Winston ficou de pé. Meio estranho. O que precisava? Precisava ver se achava algum rastro, alguma coisa, né? Algum sentido de algum pé, né? Se é uma pessoa que está fazendo isso, ou algumas pessoas, um grupo de pessoas, maldade, né? Já tá tão difícil na agricultura, o trigo já tá ruim, né? Isso aqui é feito à mão, dobrado. Piazada malandra. Um rodo passando assim, aí é diferente. Tem que ter algum sinal. Até ia saltar o grão, né? Mas dessa forma, não, ele não. Pode ver que ele não quebrou. Você tem que quebrar aparelho. Ah, Márcio, espera aí. Eu acho que é uma gota aqui, uma gota ali. Parece ser uma gota, né? E por fora tem um outro círculo, né? Grandão por fora, né? Por dentro fizeram 4 gotas. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, prazer, Neiva. Prazer, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Joia. Posso fazer umas imagens com a minha Não, super pode, ultra câmera? Não, pode fazer. O nosso problema só é destruir. Vocês podiam ficar o dia inteiro. É, né? O problema é só o povo que não vai respeitar. O negócio é tentar não espalhar muito, né? É. Ó, a chuta tá tremendo, né? Ah. Sabe que você tivesse deixado alguma coisa, né? Um sinal, né? Pelo menos uma nota de 100, pelo menos, né? Pelo menos uma nota, uns $100, né? Você também um pouquinho, né? Valorizado. Não dá pra Isso entender. aqui é puxado uma madeira, não tem... Bom dia, pessoal. Os agroglifos voltaram para Ipuaçu. Todo mundo desconfiava que ele ia para Prudentópolis e ficava por lá. Não tenho nem condições físicas para contornar todo o negócio aqui. Umas pétalas de rosa, talvez. O trigo é todo deitado. Sempre para um lado. Aí para dentro ele muda de direção. O que ou quem tenha feito, novamente está de parabéns. Felizmente ainda tinha um cantinho de trigo plantado no município para aparecer esses desenhos. Falou, galera! A tremedeira continua. Isso eu acho que é coisa mais de vagabundo mesmo, né? Que não tem o que fazer, né? Mas vai dizer o quê, né? Mas nós cuidemos até meia-noite, ficamos na área até meia-noite para dançarão. Cada um tem um palpite, cada um tem uma ideia. Né? Mas alguma coisa de errado tem, né? Tem. O lugar é meio afastado, pode ver, onde está aqui para a residência é longe, mas é difícil de dizer, não tem como comprovar que se é a pessoa ou não, né? Eu acredito que tem coisas estranhas, vai ter, e vai vir muito mais ainda. Vem. Eu acho que tem. Eu não queria morrer sem ver alguma coisa bem estranha mesmo. Ontem eu vi uma estrela aqui, por cima aqui, lá sentado lá com o borracheiro. Rapaz. Mas tu tá louco, Lebê? Mas nós ficamos sentados a noite inteira na área. Não, mas eu vi de dia, 10 horas da manhã. Fez assim, ó. 2 piscadas fortes. Reto aqui, dá o quê? 1000 metros onde é que eu moro. É, linha reta, né? Ipuaçu, né? Está sendo mais uma vez visitado por ETs ou por alguém que é apaixonado por círculos, triângulos, retângulos. Pois é, mais gente, mais curioso aí. Deve ter ouvido no rádio. Se nós temos um mundo, tem outros que também podem ter outros mundos, né? Então estou vendo aqui, né? Ver como é que foi feito, projetado isso aqui, tudo. Muito triângulo, né? Não tem uma E lógica, um sentido, né?
Isso é uma máquina. Aí a gente fica na suspense, né? O que pode ser, o que não pode, né? Mas tem coisa, né? Existe. A primeira vez o papo foi de que era próximo ao dia de finados, teve um baile aqui no Ipuaçu, teve gente religiosa que disse que, quem sabe, era um castigo divino, né? Um sinal de Deus, né? Exatamente. É aí que eu queria me referir. Bom, né? Deus tem, nós estamos aí, e muitas coisas estão acontecendo, né? Mas muito esquisito isso aqui. Muito estranho, muito estranho. Então o senhor é autor da proeza aqui? Tô sendo eu agora nas alturas, né? Boa tarde. Pode ficar sentado, né? Tudo bom? Tranquilo. Foi tudo pisoteado. O trigo está muito sensível. A planta, olha, tocou, quebrou. Essas paredes aqui, o trigo fica assim. Aqui. Aqui. E essa aqui tá assim. Os cais de trigo estão amassados. Que isso não pode acontecer. Aquilo tá aqui, ó. Tá lá, ó. Tá aqui. Tá ali. Tudo bem que a planta também não tá ajudando que nem a outra. Mas sinceramente, não. Eu rolando eu já faço isso. Eu faço assim, ó. Olha como é que ele fica na olhada. Eu não sei quem que é o proprietário, quem que fez ou quem que não fez, mas isso aqui 99%, mais alguma coisa ele é falso e não tem o que fazer. Boa tarde. Boa tarde. Não, você veja, tem umas palhas assim, daí outras assim. Mas, ó, ali pra lá, aqui pra cá, outra jogada em cima. Quando vocês virarem as costas, antes de escurecer. Tá tirando tudo ao redor para chegar aqui depois. Alguém assume a autoria? Aqui ninguém sabe nada ainda. Viu? Nas últimas horas teve muito vento por aqui, né? De noite ou dos dias. Não, dá pra perceber por... Tipo assim, pra deitar, né? Pra deitar, alguma coisa assim, porque... Isso dá pra ver no meio, né? Sim, no geral, assim, ele tá caído, né? Porque olha, do lado que nem... Geralmente, ele fica bem reto, essas paredes que fala do lateral, ele fica retinho, né? Pois ali dá pra ver que ele tá bem... Mexido, né? Mexido. Porque aqui é já... Aí é no natural, né? Natural. Teve várias, tipo, avarias diferentes, né? Sim. Ele acabou sendo danificado. E isso aqui também quebra fácil, né? Não. É mais fácil arrancar ela do que quebrar ela. Viu por quê? Choveu? Temporais de chover. Que coisa impressionante. Bem rente aqui, ó. Bem rente, em alguns casos, um pouco mais alto. Mas o tal do sol não é alto. Deixa eu pegar meus gadgets. Pegar a bússola e o magnetômetro, ver se parece alguma coisa aqui. Não ando por isso. Isso aqui não tá dando nada por enquanto. De 2013, estava 20 lá fora, 800 aqui dentro. A impressão que dá é que já pisotearam bastante ali. Ô, Ivo, quanto que deu até ali? Até a ponta? 40? 40. Cacetado. 80 metros.
de uma ponta a outra ponta do agroglifo. Esse círculo que corta as pétalas vai ter pelo menos uns 70 metros. Olha, tá mais machucado do que os agroglifos que a gente é habituado a ver. Mas essa é uma característica do trigo seco demais. E ele é mais sensível. O agroglifo de Prudentópolis estava perfeitinho. Esse aqui não está nem uns 50%, mas autêntico, não tem dúvida. Muita gente pensa que os agroglifos são perfeitos. Não tem nenhum defeitozinho. Eles têm. Tem por várias razões. Primeiro que isso aqui é uma plantação que, por natureza, é irregular. O terreno embaixo dela é irregular. Então não tem como não ser ligeiramente imperfeito. Ô Marcelo, tudo bom? Você viu teu torpedinho hoje cedo? Pois é, cara. Voei pra cá. Hoje. Cara, saí 10h30 da manhã, cheguei às 3h30 aqui. Fiz assim, 5 horas de Curitiba aqui. Hoje eu assumi uns riscos na estrada. E a tua opinião sobre isso aqui? É quente. Ah, tá quente mesmo. Tá quente mesmo. Eu achei que não fosse mais aparecer, não. Achei que dessa vez não fôssemos mais ter. Porém, tá aí. Moa? Moa. M-O-A? É, M-O-A. Moa. E esse distrito aqui, São João? Não, aqui é Vista Alegre. Linha Vista Alegre. Daí, segundo o vizinho de baixo aqui, ele disse que ontem à noite era 10 horas, 11 horas da noite, estavam pescando. Pescando? É, ali tem açude ali. Daí eles que tinham uma luz verde que batia no reflexo da água. Sempre acontece isso, sempre que surge um negócio. Às vezes na noite anterior alguém vê luzes, alguma coisa, verde, azul. Prazer conhecê-lo, viu? Realmente. Parabéns por isso ter acontecido aí na sua terra. O mistério ainda está para ser desvendado, né? Aqui em Poço. E tomara que o contato aconteça um dia, né? Que a gente possa chegar na mão deles e como é que tá. Que bom rever vocês. Tá bom, foi um prazer. Você vai no hotel? Tá bom, a gente se encontra, né?